Oi, gente, tudo bom? Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa oficina. Então, hoje, mais uma oficina do Prateleira de Serviços, do Labora. Essa já é a sétima, né, oficina desse nosso projeto do Prateleiras. Ela tem como nome Descomplicando a Economia Comportamental para Entender as Motivações Humanas. Hoje, essa oficina ela vai ser um pouquinho diferente, a gente tem mais gente, e a gente vai ter uma grande parceria aqui, que é a nossa Frila Thais Argantini, que eu vou apresentar aqui para vocês alguns informes iniciais. A reunião está sendo gravada, como eu já avisei aí no chat. Depois a gente vai disponibilizar esse link na nossa playlist do YouTube, né? Depois de editar. A apresentação também a gente vai enviar ao final para vocês o link dela, tá bom? Em formato PDF. E é isso, fiquem à vontade. Quem quiser falar pode levantar a mãozinha, mandar mensagem no chat. A gente pede que vocês mantenham o mudo, né? Quando não estiver falando, para não atrapalhar e dar ruído. Então, quem somos nós, né? Aqui a gente está com o time do Labora, acho que está com o time do Labora completo, inclusive. Eu vou me apresentar rapidinho, vou passar a bola para o pessoal da equipe da oficina, que está cuidando dela. Eu sou Marília, eu sou do time volante do Labora, eu sou servidora da UNB, lá eu sou psicóloga, trabalho com gestão de pessoas, e economia comportamental é um tema que me fascina, né? Desde da minha época acadêmica, aí que eu venho estudando um pouco, né, relacionado a esse tema. Eu gosto bastante, então espero que vocês se divirtam aqui hoje, né? A Thais é expert, vai trazer muita coisa legal para vocês. Eu queria passar a bola para a Yuka falar, se apresentar. Bom dia, obrigada. Eu sou servidora também do Ministério da Economia, trabalho no time volante, né? Terças e quintas estou aqui com o LaboraGov, e os outros dias eu fico em outra secretaria, a de gestão corporativa. Me interessa também muito pelo tema de economia comportamental, inclusive vai ser uma área de estudo para o meu trabalho de conclusão de curso no mestrado. Então, vou me inspirar bastante hoje. Thaís, por favor, né? Vou passar a bola para a Amanda. Obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Amanda. Qualquer problema técnico, eu já peço desculpas. Aqueles problemas de um home office. Hoje estou sem Wi-Fi, então estou aqui no celular. Eu sou servidora da CAPES, do Ministério da Educação. Lá eu trabalho na área de gestão, também trazendo inovação, mas não gestão de pessoas. E sou colaboradora do time volante do Labora. E, assim como a maioria, estou aqui para entender mais, saber mais sobre economia comportamental. Já vi algumas palestras da Thaís, sei que ela é fera, mas tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito mais. E eu vou passar a bola para o Pedro. Bom dia, gente. Eu sou Elis. Eu não sei se deu para ouvir que falhou. Eu sou um bebê que gosta muito de economia comportamental, ciências comportamentais e crepioca. Vou passar para o Phelps. Bom dia a todos, meu nome é Felipe, mas meu nome de guerra é Phelps. Eu sou membro do time volante do Labora e vou passar a palavra para Isabela. Isabela, tá aí? Aqui. Oi, galera. Eu já me apresentei no chat, né? Sou Isabela, sou do time fixo do LaboraGov e, enfim, tô bem ansiosa aí, porque Thaís é uma super referência, tô querendo aprender bastante, acho que esse tema é bem importante para todos nós. E aí, acho que eu já passo a bola para a Luana, né? A Lu tá aí ou será que caiu a internet dela? Oi, gente, bom dia, eu sou Vocês estão me ouvindo? A internet tá... Mas bom dia, bem-vindos e bem-vindas, vamos nessa. Vou passar para a Raquel, acho que ela falou, não sei. Eu não sei se a Raquel tá aí, a Raquel ou a Ju? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Juliana, sou do time fixo também do LaboraGov e tô aqui para aprender. Hoje tô igual vocês aqui, só aprendendo com a Thaís, tá bom? Agora eu passo a bola para a Thaís, né? Eu acho. Isso, agora a Thaís vai falar um pouquinho. Oi, gente, prazer, eu sou a Thaís. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. O time do Labora é um time que eu admiro bastante. Vai ser um prazer a gente trocar. Vocês ficam falando que vocês querem aprender comigo, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês. Então, tô aqui também ansiosa. Obrigada, Thaís. Vamos passar aqui para você falar um pouquinho aí mais. Bom, eu, na verdade, trabalho exclusivamente com economia comportamental em governos e em organizações sem fins lucrativos, nas seguintes organizações. No Center for Advanced Hindsight, que é uma organização de economia comportamental dentro da Universidade Duke, nos Estados Unidos.
ela utiliza economia comportamental para iniciativas privadas e públicas, mas o meu foco é nas organizações públicas. Também atuo no People in Government Lab, que é um laboratório que utiliza economia comportamental em Oxford, mais voltada para a gestão de pessoas. E atuo na CAIMA, que é uma organização também que atua somente com governos em diversos projetos. A gente já trabalhou com a Corregedoria Geral da União, Controladoria Geral da União, desculpa, com a Caixa Econômica Federal, o Tribunal de Contas da União. A gente está trabalhando agora com o projeto na Gerando Falcões, com os estados, enfim, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa é a minha introdução. O Center for Advanced Hindsight e a CAIMA são organizações que são lideradas pelo professor Dan Ariely. Ele é hoje um dos maiores nomes da economia comportamental. É um prazer enorme a gente ter ele como um dos nossos líderes dessas duas iniciativas. Eu sou super fã, então acho assim que para quem não conhece, né, talvez a entrada nesse processo, os TED Talk que ele tem, os livros, são realmente, assim, acho que uma forma muito legal, muito divertida, porque ele acaba tendo bastante humor, então é bem bacana. E eu sugiro bastante que vocês leiam para quem quer conhecer um pouco mais. Tá certo, obrigada, Thaís. Quero agradecer muito, né? A Thaís é nossa freela. Se inscrevam aí, sejam nossos freelas também, para ajudar a gente aí. Quem sabe vocês podem estar aqui na próxima oficina do Labora. Vocês serão muito bem-vindos também. E agora, antes da gente dar início à oficina em si, né? A gente queria fazer um quebra-gelo rápido, né? Um check-in, para a gente se conhecer, dar uma iniciada aí legal nessa oficina. Eu quero que vocês apontem o celular para esse QR Code, né, que a gente vai fazer no Mentimeter. Yuka, se você puder mandar o link também no chat para o pessoal ir acessando. É rapidinho, para saber como é que vocês estão aqui hoje, numa escala Michael Scott, para quem já assistiu ou assiste The Office. Aqui, gente, eu tô vendo aqui vocês. Olha, tá ganhando é o número 1, hein? O pessoal tá de boa. Tem uns 25 respostas aí. Vocês também... Vamos ver, você está competindo com um. O pessoal tá feliz, tá animado para a oficina, pelo visto. Tá de boas, né? Querendo lacrar no 6, vamos ver. Temos alguém preocupado aí, tá no 9, um pouco desanimado com 8. Essas caras do Michael Scott são ótimas, né? Para quem assiste, eu me divirto muito, eu adoro essa série. Legal, gente, tô bem feliz de ver assim, a reação de vocês. Claro que a gente tem uma variação, né? Cada um, eu sei que vocês têm um monte de demanda de trabalho também, antes de vir para a oficina, mas a ideia é que nessa oficina do Labora vocês possam sair um pouquinho desse estresse, aprender mais de uma forma um pouco lúdica, e vocês se sintam bem aí. Então, espero que vocês estejam com essa carinha aí do Michael Scott 1 e 6 ao final, né? Ao final, vão estar todo mundo nessa escala 6, eu tenho certeza. Obrigada pela participação, sejam bem-vindos da oficina. Vou passar agora a bola para a Thaís. Thaís, se você puder compartilhar a tela. Pronto. Bom, gente, obrigada. Então, vamos começar, vou falar um pouquinho da nossa agenda de hoje. A gente vai falar sobre economia comportamental primeiro, né? Falando um pouquinho ela em contraponto com a economia tradicional. Vamos falar um pouquinho do nosso papel como objetivo de desenho de políticas públicas, uma reflexão que eu vou propor. E depois a gente vai trazer alguns casos na prática, né? Então eu vou ficar olhando para cá porque eu tenho duas telas, então não se sintam, né? Só para vocês saberem que eu não estou aqui jogando Candy Crush, eu estou só olhando para o lado mesmo para acompanhar a apresentação. E a ideia é que a gente tenha bastante interatividade. A gente quer realmente trocar uma ideia, conversar. E acho que tem só alguém que está com o microfone ligado. Se você puder desligar. Isso, obrigada. Então, a ideia é só mesmo a gente trocar uma ideia, a gente aprender junto, a gente vai ter alguns momentos de reflexão. Para a gente conseguir, enfim, né, como a Marília comentou mesmo, sair daqui, enfim, mais animado, mais divertido e também atender a pedido alguma coisa legal. Então, a primeira coisa que eu queria começar a conversar é fazer essa reflexão do que é a economia comportamental, partindo da economia tradicional. Então, a economia tradicional, o que ela é caracterizada? Ela é caracterizada por aquele ser humano totalmente racional. É um ser humano que ele consegue, de uma maneira consistente, é importante que a gente fale consistente, ou seja, todas as vezes, ele consegue decidir o que é melhor para ele. E essa decisão ela é uma decisão muito avaliada na lógica, no custo e no benefício, informação completa que a gente tem sobre aquela determinada decisão que a gente tem que tomar, o tempo necessário que a gente precisa, né, para a gente tomar essa decisão. A gente tem preferências muito claras e objetivas.
né? E a gente fala assim, nossa, mas espera aí, né? Será que a gente é tudo isso mesmo? Será que a gente tem todo esse poder cognitivo, essas informações disponíveis, essa racionalidade? Será que a gente tem essa frieza no momento de tomar as decisões, né? Porque esses são os modelos que a economia tradicional se pauta para fazer qualquer sugestão ou qualquer previsão de como as pessoas vão se comportar. Só que daí a gente olha para o lado, né? E eu sempre brinco, né? A gente olha o comportamento dos outros, porque o nosso é um pouco mais difícil da gente perceber. Mas a gente olha para o comportamento dos outros e a gente fala, poxa vida, mas será que essa análise de custo e benefício, essa racionalidade que a gente deveria estar demonstrando, ela está presente mesmo nas nossas decisões ou tem alguma coisa que não está fechando, né? Eu trago esse caso de selfie porque, né, se a gente fosse fazer uma análise de custo e benefício de eu ter uma selfie que, embora seja muito legal, né, ela possa correr um risco de vida, esse custo-benefício não está sendo tão compensador. Eu vou arriscar minha vida para ter uma selfie com, né, um urso pardo atrás de mim, para conseguir ter mais like no meu Instagram ou Facebook, né? Acho que esse custo-benefício não faz muito sentido. Porque se a gente for pensar, né, não há risco maior do que a morte para a gente que está tentando aqui, obviamente, viver e fazer o melhor da nossa vida. Só que a gente tem visto um crescimento exponencial de acidentes que levaram à morte tirando selfie. Então, assim, parece que as pessoas não estão conseguindo fazer tanto esse cálculo, que a economia tradicional se apoia tanto que a gente faz, né? E acho que o importante de tudo isso, assim, é que não é só nesse comportamento de selfie, mas ele é um exemplo de como a gente não faz isso quando a gente fala de alimentação. A gente sabe que a gente tem que comer, o que a gente tem que comer, mas a gente não necessariamente come. A gente sabe o quanto a gente tem que fazer exercício e quando a gente tem que fazer exercício a gente não necessariamente faz. A gente sabe que a gente tem que guardar dinheiro para aposentadoria, a gente não necessariamente faz, e por aí vai, né? Então a gente começa a perceber que essa racionalidade de opções e decisões que a gente deveria fazer, considerando o que é melhor para a gente acaba não necessariamente representando. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Eu gosto de trazer esse paper, que, aliás, eu super sugiro quem gosta de ler, né? Um paper do Simon. Foi uma época ainda que a economia tradicional, ela estava começando, as pessoas estavam começando a se questionar, né, sobre ela um pouco. E eu achei muito interessante porque o paper do Simon é um paper longo e é um paper onde ele descreve todo o processo de decisão de um jogador de xadrez. E ele faz um paralelo com a vida. Ele fala assim, o jogador de xadrez, ele tem que decidir onde ele vai colocar a peça. Essa decisão de onde ele vai colocar a peça depende de uma capacidade cognitiva que ele tem, o quanto ele consegue avaliar possibilidades dentro da mente dele. Então, assim, se eu colocar minha peça aqui, o próximo parceiro pode colocar ali, daí eu vou ter que colocar aqui. Então, até quantos passos e movimentos ele consegue processar cognitivamente? Esse é o primeiro questionamento que ele faz. Qual é o tempo que ele tem para, de fato, analisar, né, todas essas decisões? Ele tem tempo infinito? Ele pode ficar parado pensando quanto tempo ele vai fazer, quanto tempo ele quiser para fazer um próximo movimento? E ele tem todas as informações? Ele sabe, de fato, o que o oponente dele vai jogar e como? Então, ele começa a se questionar dizendo, pera, eu acho que essa capacidade cognitiva ilimitada, esse tempo ilimitado, essas informações completas, que a economia tradicional parte do pressuposto para conseguir prever nosso comportamento, ela não é bem assim. Então, ele debate, e o paper é muito lindo, que ele vai escrevendo, falando, fazendo esse paralelo com o jogador de xadrez, o quanto que o jogador de xadrez, num jogo de xadrez, ele não tem todas essas informações. Assim como a gente na nossa vida também não tem. Então, embora ele tenha ainda debatido muito e conversado bastante sobre a economia tradicional, e ele aqui ele não falou como, por exemplo, que as pessoas não fossem racionais, ele trouxe que a gente tem, embora a gente seja racional, a gente tem limitação de tempo, limitação de cognição e limitação de informação. Então, esse foi o primeiro paper muito bem escrito e muito bem apontado, onde, peraí, esse modelo pode ter alguma falha e pode precisar ser complementar. Temos aqui 3 exemplos de prêmio Nobel, né, três prêmios Nobel que a economia comportamental ganhou. Então, a gente deixou de ser, né, a economia comportamental deixou de ser simplesmente, né, uma ideia, uma tentativa, mas a gente notou, por tudo isso que a gente comentou, que o modelo econômico tradicional ele não explica de uma maneira completa o que a gente observa. E a gente teve o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. O Amos Tversky, ele era para ter ganho o prêmio Nobel, mas ele infelizmente faleceu antes, então o prêmio Nobel não dá, né, prêmios para quem já faleceu. Mas ambos eram psicólogos e eles ganharam o prêmio Nobel de Economia. Basicamente, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, eles pensavam em um dos axiomas, ou seja, uma das fundações da economia tradicional, de como as pessoas deveriam se comportar, e eles desenhavam um experimento que refutava, que dizia que não era assim que as pessoas, né, se comportavam, e começou a demonstrar mais e mais os famosos vieses, que a gente sempre ouviu. Eu vou falar muito brevemente, um pouquinho mais para frente. O Richard Taylor, que é um economista, mas que observou que as pessoas, quando elas não tratam o dinheiro da mesma forma, então dinheiro, que é algo extremamente
racional, objetivo, a gente trata ele diferente, dependendo de onde ele vem, dependendo de para quem a gente vai, dependendo de como a gente pensa ele, a gente pensa ele diferente, a gente entende ele diferente, a gente valoriza ele diferente. E a Esther Duflo, que ela ganhou o Prêmio Nobel em 2019, junto com uma outra equipe de pesquisadores, que ela usa uma técnica muito legal, que é uma técnica de Randomized Control Trial, ou experimento randomizado controlado, para conseguir entender melhor a pobreza. E ela também utilizou técnicas de economia comportamental. Então, o que é economia comportamental? A economia comportamental, na verdade, é uma forma empírica da gente observar o comportamento. Enquanto os modelos econômicos tradicionais, eles têm uma visão um pouco mais fixa de como a gente deveria se comportar, e esse modelo, ele não explica muito, ele é muito simplificado. A psicologia, por outro lado, tem modelos extremamente complexos e acaba sendo um pouco individual, e onde a gente não consegue ter modelos. A economia comportamental, ela busca unir esses dois, ela tenta aproximar esse modelo, como a gente pode criar modelos considerando emoções. Mas mais do que isso, ela é uma ciência que exige experimentação. É uma ciência que a gente precisa testar no contexto. A gente sabe, como cientistas, que o contexto, ele realmente exerce uma influência muito grande no comportamento. Então, ela não é uma ciência de copia e cola, né? Acho que, obviamente, o fato da gente ouvir tanta coisa que dá certo, e vocês vão ouvir casos aqui também, em outros lugares, não significa que vai dar também certo no seu contexto. Mas é um bom indicativo, é um bom caminho, é uma boa pista de que aquele pode ser uma possibilidade de como você interferir e pensar no comportamento do seu público-alvo. Então, a gente vai fazer aqui que a gente queria fazer uma primeira impressão, uma coleta de impressões. Então, se vocês puderem clicar no link, não sei se vocês vão mandar também no chat, porque eu não consigo ver o chat. Então, a Ilka vai mandar, quem quiser pode apontar para o QR Code. Vamos lá, dá um minutinho para vocês responderem, pensarem aí depois das palavras da introdução da Thaís, vamos ver o que o pessoal está pensando. Aí, tá, estou tendo respostas aqui. Empatia, tá conseguindo ver as respostas, Thaís? Dinamismo. Tô. Se quiser ir comentando, vou passando. Legal. Motivação. Motivação dos servidores. Legal. Facilitar a experimentação, que é bem o cerne da economia comportamental. Sim. Entender as necessidades dos cidadãos e motivação dos servidores. A motivação está surgindo bastante. Expansão de horizontes. Avaliar o comportamento humano para implementar políticas públicas efetivas. Né? Legal. Eu acho que o que eu estou vendo aqui está bem legal, né? Que vocês estão comentando bastante sobre a expansão da visão, sobre o comportamento, aumento da qualidade de decisão, possibilidade de entender motivações, maior eficácia. Então, eu acho que está indo bem ao encontro que a gente vem dizendo, né? Que é um modelo mais completo mesmo, né? Que a gente às vezes imagina que algo vai funcionar, a gente às vezes parte do princípio que algumas coisas são suficientes e a gente vai entender que legal, emoções no comportamento, conhecer as motivações, tudo é humano, ser mais assertivo, tá bem legal, gostei bastante das respostas. Bastante coisa. Eu gostei dessas ações adequadas a cada contexto, muito legal. Legal, gente, obrigada aí por participarem. O pessoal aqui já tá mandando muito bem nas respostas, gostei. Já estão bem alinhados, né, Thaís? Beleza. Eu vou deixar com você agora para compartilhar aí, para dar a continuidade. Tá todo mundo enxergando? Sim. Estão enxergando minha tela. Legal, tá. Então, na verdade, assim, eu vou falar muito brevemente sobre os vieses. Os vieses, inclusive, eles têm, já tem até em português, como se fosse um catálogo de vieses, vocês podem encontrar isso na internet. Tem um programa muito legal que chama Simplesmente, do Claret, da INAP, que inclusive eles estão agora montando, parece que um game, alguma coisa, assim, eu tenho ouvido falar um pouco. Eles têm os cards isso já tá na internet, disponível. E são essa lista de vieses que a gente tem. O que são vieses? Acho que eu só queria fazer, eu não vou dizer o que eles são, não vou listar quais eles são, porque isso já está disponível e eu preferi não dar ênfase a eles nesse momento. Mas o que são vieses? Vieses são erros consistentes que a gente, como ser humano, tende a repetir dependendo da situação. Tá? Então, mesmo a gente sabendo deles, não necessariamente nos prevê, nos impede de errar da forma como eles predizem que a gente vai errar. Né? Então, são alguns erros que a gente tem como ser humano, que eles
são repetitivos, geralmente não muda tanto com relação à cultura, tem pouca mudança com relação à cultura, tem pouca mudança com relação ao contexto. Mas isso não significa, né, que eles também não têm que ser analisados e pensados no contexto que você está vivendo. Mas o que eu queria destacar aqui, principalmente desses viés, é que esses viés eles foram mapeados em experimentos. Então, tudo que a gente fala sobre economia comportamental, ela vem de um experimento, de um processo de observação de comportamento. E esse processo de observação de comportamento identificou que a gente tinha esses erros, que são erros consistentes, são erros que a gente repete, repetitivos, tá? Por isso que eles chamam, né, de vieses. E a gente começou a mapear esses vieses. Alguns vieses são um pouco mais fortes, eles acontecem com mais frequência, outros são menos, mas de qualquer forma, eles de fato, enfim, moldam o nosso comportamento. Então, assim, os vieses, né, assim como muito da economia comportamental, ele veio de experimento. Então, o experimento é muito importante quando a gente pensar em observar comportamento, quando a gente pensar em redirecionar comportamento. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o objetivo de políticas públicas. Se a gente for pensar, toda a organização... Thaís, só uma questão que surgiu aqui no chat que eu achei interessante, que foi da Jana. Quando aplicamos no contexto, chamamos de economia comportamental ou políticas públicas comportamentais? Se a resultante não é apenas econômica, e também social, emocional, etc. É uma excelente pergunta. Economia comportamental é sempre um debate. Por que chama economia comportamental? Se é ciência comportamental, se na verdade é psicologia, se é economia. Assim, a nomenclatura é sempre algo que a gente vive em debate. A economia comportamental, do jeito que ela é, pelo esse nome, economia comportamental, ela é razoavelmente nova. E ela é essa tentativa de unir a economia, né, e esses modelos que explicam o comportamento humano, mas que faltam neles coisas, e que a gente já conversou sobre isso nessa palestra um pouquinho antes. E a psicologia, que talvez seja muito detalhada e tem um pouco de dificuldade de achar modelos que possam ser replicáveis e escaláveis. Então, é essa tentativa da gente unir os dois, né? Pelo menos é assim que eu vejo, mas você vai poder, provavelmente você vai escutar definições diferentes. Com relação ao nome que você comentou, como eu diria, tá? Então, eu diria que é o seguinte, que você utilizou técnicas de economia comportamental para mudar a sua política pública, ou para melhorar a sua política pública, ou para fazer algum ajuste, ou criar uma nova política pública, tá? Então, assim como eu geralmente responderia a sua pergunta. Então, assim, se alguém falar, mas então é uma economia comportamental, como é que é o mesmo nome que ela falou, Marília? Economia comportamental, política pública? Políticas públicas comportamentais. Eu falaria que continua sendo uma política pública, mas que a forma como você desenhou essa política pública foi utilizando a economia comportamental. Então, a política pública em si, ela continua sendo uma política pública, só que você pode desenhar ela considerando algumas formas. Eu desenho ela considerando, por exemplo, uma visão de que o ser humano ele é racional e que se eu der informação ele vai agir da maneira que eu quero. Eu posso criar uma lei e entender que isso é suficiente. Eu fiz uma política pública. Ou eu posso utilizar a economia comportamental e trazer comportamentos psicológicos ou os vieses ou algumas outras, né, metodologias que a gente tem para tentar entender como que minha política pública pode ser mais eficiente. Então, é só a forma que você desenha, mas eu não acredito que ela muda muito o nome. Essa é a minha visão sobre isso. Mas muito legal a pergunta, também gostei. Então, falando agora de política pública, né? Então, acho que vai muito ao encontro da sua pergunta, que é por que a gente faz política pública? Não só, obviamente, né? Eu estou falando muito focado em governos, mas isso serve para qualquer organização. Por que a gente pensa em fazer alguma coisa? Geralmente, a gente está querendo mudar algum comportamento. Então, quando a gente fala de política pública, a gente quer mudar o comportamento de um cidadão, ou talvez, eventualmente, de um grupo de servidores. Mas a gente está sempre pensando em o que a gente pode fazer para redirecionar as pessoas a fazerem alguma determinada coisa. Então, é por um pouco dessa reflexão que a gente queria fazer. E já que a gente tem esse objetivo de mudar ou redirecionar, de pensar alguma coisa com relação a um público-alvo específico, eventualmente, né, essa visão tradicional que a gente tem, ou da economia, onde a gente é super racional, ela é incompleta. Então, a gente precisa entender um pouco mais esse comportamento, a gente precisa testar um pouco mais possibilidades, fazer experimentos, para a gente, de fato, entender se a gente vai ter o resultado esperado. A primeira coisa que eu queria fazer uma reflexão, e aí acho que é bastante, né, do que a gente vai falar hoje, é que toda vez que a gente pensa em redirecionamento de comportamento, toda vez que a gente pensa em alguma política pública que a gente tem como intuito melhorar a vida de uma população específica, redirecionar um comportamento específico de um grupo de pessoas, a gente tem que pensar na causa. E esse pensamento de causa ele é um pensamento muito científico que eu aprendi, comecei, né, a desenvolver a partir do momento que eu comecei a entrar mais dentro da economia comportamental e da ciência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender a causa das coisas, para a gente saber efetivamente que a gente está atacando o problema correto, certo? Então, perguntas como diminuir a violência doméstica?
A gente tem que entender qual é a causa da violência doméstica, ou a principal causa, ou as causas. Que se eu conseguir manipular, eu tenho uma grande chance de diminuir o efeito. Qual é a causa das pessoas não estarem se vacinando contra o Covid? Que, de fato, se eu conseguir mexer nessa causa, eu tenho uma grande chance de estar mexendo no efeito, que é aumentar o número de pessoas que estão hoje se vacinando contra a Covid. Como que eu posso diminuir a invasão de impostos no Brasil? O que é que eu preciso manipular, no bom sentido, obviamente, que eu preciso mexer, que eu preciso alterar, para que eu possa ter esse objetivo final de diminuir a evasão de impostos no Brasil? Então, a gente vai ter a nossa primeira atividade aqui, então, para a gente começar, e é um debate que eu quero que vocês comecem a ter esse pensamento crítico sobre a causa. Essa é uma manchete real que saiu de um relatório da ADP, que diz que a pandemia aumentou o engajamento e resiliência de funcionários na empresa, diz pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente quer perguntar é se vocês concordam com essa manchete. Vocês podem até, a gente vai dar um tempinho para vocês procurarem essa manchete na internet, porque eu fiz um print, e ler um pouco mais sobre o estudo. Mas eles basicamente dizem que a pandemia aumentou o engajamento. Então, a minha pergunta para vocês é: existem explicações alternativas que podem... eu quero que a gente seja bem específico, tá? Não é só existe ou não. Mas existem... porque o resultado de que um estudo de 2018 tinha um índice de engajamento que era menor do estudo de 2020, esse resultado ele existe. Isso a gente não pode refutar, porque ele existe. 2018 o nível de engajamento era menor, que foi a última vez que a ADP fez a pesquisa, 2020 ela foi maior. Então o resultado a gente tem, mas meu questionamento é a interpretação desse resultado. A gente pode dizer que a pandemia aumentou os níveis de engajamento dos trabalhadores, ou existe alguma explicação alternativa? E qual? Vamos ser bem detalhados, vamos pensar em quê? O que pode ter acontecido? Se tem alguma outra explicação alternativa, caso vocês acreditam que tenha. A gente vai ter 10 minutos, é isso, Marília, né? E a Marília vai dividir vocês em grupos. E depois a gente vai... Como é que foi o resultado da enquete aí? Deu meio a meio, né? Enquete. Oi? A enquete do sim ou não se concorda com a manchete deu 50%, meio a meio. Ó, legal. Vamos ver agora o que vai vir, então. Acho que vai ser bom. Os debates vão ser interessantes. Gente, eu vou jogar vocês aqui. Se der algum problema, talvez dê. Legal. E aí, então, pelo jeito, vocês gostaram da discussão. Quem que queria falar? Vou deixar vocês escolherem. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar o que vocês acham, responder essas duas perguntas. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Acho que no nosso grupo a Dani e o Thiago iam falar. Posso, então, sortear um grupo ou vocês querem... Então, eu vou sortear o grupo 3. Quem que é o grupo 3? Eu não sei. Não vou saber o grupo, não. Eu não sei. Não deu nem tempo de ver qual era. Não temos ver o grupo, não. Graciela e Helenice. Olha, isso é um experimento. Helenice. Isso Acho que a Helenice tem que falar. De terapia comportamental. A gente estamos... Helenice, fala você, então. Eu falo. Pronto. Não, bom dia, eu falo. O grupo, assim, nós fomos interrompidos, né? Meio que... Mas você teve a questão do engajamento, eu acho que foi um pouco mais questionável se foi exatamente a pandemia em si, ou o receio, né? A necessidade, o desenvolvimento dessa atitude positiva em relação ao trabalho, né? Que é como eles definem aí na reportagem. Então, que isso teria sido proveniente também de uma necessidade de valorizar aquilo que se tinha, né? O receio no momento de crise, no momento de mudança, que foi uma questão assim muito rápida, de um dia para o outro. Então, esse engajamento surgiu provocado pela pandemia, mas já vinha também de questões de desemprego, né, no país e tudo mais, e aí gerou aquela, vamos nos engajar porque é o que temos, né, o receio, a necessidade, e isso trouxe uma gratidão, talvez, por aquele trabalho que se tinha. Gente, do grupo, por favor, falem alguma coisa se eu estou omitindo, esquecendo algo, né? A resiliência foi mais, acho que ficou mais no consenso, que a pandemia trouxe a necessidade de se adaptar meio que em menos de 24 horas a uma nova forma de trabalho, a ficar mais em casa, a ter que lidar com os afazeres de casa, enfim. A resiliência, parece que a pandemia potencializou, no nosso entendimento, assim, trouxe isso, a necessidade de adaptação nossa, né? Eu acho que eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, se alguém do grupo quer complementar, enfim. Muito bom, Helenice, muito bom. Alguém do grupo quer complementar? Ou alguém de outro grupo gostaria de falar?
Vou abrir para todos os grupos ou não? Pode abrir. Não, nós tivemos uma visão... Prazer, bom dia. É Mário. Bom dia. E eu estou com o meu grupo aí, pessoal que puder participar. A nossa visão, nosso grupo tem uma visão um pouco mais pessimista. Primeira coisa, a gente questionou, apesar de não conhecer, porque a gente, na verdade, são matérias jornalísticas, né? E então, um compromisso realmente com resultado, com a veracidade total, normalmente não existe. A gente não sabe a qualidade realmente dessa pesquisa. Então, normalmente, a gente considera que pode ter havido um viés aqui. Na nossa visão, é muito difícil que você possa ter aumentado o engajamento se essa equipe, vamos falar de uma empresa, já não houvesse um trabalho de engajamento. Né? Houve até no nosso caso, nosso grupo, alguns exemplos que empresas que diminuem o engajamento, porque na medida que você não teve um processo com uma liderança, com a equipe trabalhando esse quesito, então você tinha o quê? Um afastamento um pouco das pessoas, cada um fazendo o seu, entregando ao longo da semana, num dia de reunião. Então essa foi mais ou menos uma experiência nossa, que a gente comentou. A segunda coisa, a resiliência também, um aspecto parecido. Uma coisa é você tentar se adaptar, mas não com muita qualidade, a um novo momento. Né? Então, a gente mais uma vez percebeu o seguinte, existindo um processo de liderança e de equipe para trabalhar resiliência, então, pode ter havido aumento, mas isso teria que ter uma ação na nossa visão. Porque muita gente realmente se apegou ao emprego por causa da situação. Você tem uma situação de grave, de crise, uma crise nunca enfrentada por nós, que as pessoas precisavam do emprego. Então, muitas vezes, isso pode refletir aí em respostas, né, positivas. Porque, normalmente, também, a gente falando de pesquisa, eu trabalho com pesquisa também, trabalho com busca de dados em mídias sociais, Big Data e tudo. Então, muitas vezes, você tem uma pesquisa que a pessoa pergunta, não, você está engajado no trabalho? Tô sim. Muitas vezes é porque a resposta aqui é o socialmente correto. As pesquisas, muitas vezes, não pegam a realidade dos fatos. Muitas vezes, eles têm erros. E a mesma coisa da resiliência. Então, muitas vezes, a gente questiona um pouco essa pesquisa. A gente acredita, sim, eu acho que o nosso grupo, que com liderança, talvez com um trabalho de equipe, você possa trabalhar esses dois pontos super importantes, engajamento e resiliência. Mas não foi tão fácil que eu acho que uma pesquisa diz, não. Uma resposta nossa, e eu trabalho com pesquisa. Eu acho que tem viés nessa pesquisa, tá? Muito bom, muito bom. Eu vou só resumir antes de passar para mais uma última pessoa. Vou resumir um pouco do que foi falado pela Helenice, Marcos, né? Mário, desculpa. Pela Helenice e pelo Mário. Então, a Helenice, ela comentou que ela acredita que a pandemia pode ter tido algum efeito, certo? Você me corrija, tá, Helenice? Mas que esse efeito não é total, certo? Então, isso é interessante, que quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tenta dimensionar, primeiro, qual foi a causa, e segundo, qual é o impacto dessa causa. Ela representa 100% da variação? Já começa por aí, né? Porque 100% da variação, a gente fala, será que foi 100% da variação? Será que ela contribuiu para essa mudança que a gente está vendo? Será que ela é a principal responsável? Será que ela foi a causa ou ela foi a mediadora, né? Ela mediou essa relação de alguma forma? Então, são essas as análises que a gente procura fazer. E eu achei muito interessante vocês terem ido atrás, né, do artigo. E, inclusive, seria muito interessante entender o que a literatura diz que é engajamento, o que a literatura diz que é resiliência. Né? Óbvio que vocês tiveram 10 minutos, né, gente? Eu não estava esperando que vocês fizessem isso. Mas quando a gente for fazer alguma coisa com relação a políticas públicas, eu sempre gosto de ir na literatura e entender. Por que eu gosto de ir na literatura? A ciência é perfeita? Longe disso. Mas é o que a gente mais tem de próximo de algo que existe um consenso, um debate, uma evolução, né? Então, a gente vê que hoje é uma definição, amanhã pode mudar essa definição, a escala que hoje é validada, amanhã pode ter problema e pode mudar, mas, de qualquer forma, a gente consegue acompanhar essa evolução do que está sendo feito com relação àquele tema que a gente está estudando melhor. Então, entender o que é a definição na literatura, ver se tem algum consenso e começar a fazer esse tipo de reflexão, tá? Se ela é uma causa, ela explica 100% da mudança? Ela explica parte da mudança? Ela é a principal causa? Esse tipo de reflexão. Mas eu entendi que ela disse, olha, eventualmente a gente entende que teve um impacto, mas a gente não acha que esse impacto foi 100%, e a gente também talvez nem ache que foi a pandemia, mas talvez a pandemia ela mediou, então foi alguma outra coisa que a gente precisa estudar melhor que causou o aumento do engajamento. Já o Mário trouxe uma outra perspectiva, olha, a gente não acha que isso de fato aconteceu, e ele trouxe algo que foi interessante, né, que foi um debate utilizando pesquisa, que é para entender melhor essa relação entre pandemia e engajamento. Você comentou alguma coisa mais específica sobre... o que foi que você falou que eu esqueci agora, mas que eu peguei que eu queria repetir? Eu acho que a questão do viés das pesquisas, né? Muitas vezes a gente responde uma coisa politicamente correta e eu busco os dados no Big Data, eu já fiz isso, e você pega outra realidade. É que nem eu tenho que emagrecer, mas continuo comendo toda a besteira do mundo. O ser humano é nossas contradições, né?
que são os problemas de dados autorreportados. Perfeito. Então, o que acontece? A gente não pode partir do princípio que as escalas que a gente gera e que a gente pergunta, elas são 100% válidas. Então, existe algo que a gente chama que é um problema da escala que a gente está utilizando. Se essa escala é autorreportada, é o que o Mário falou. Se o dia está cinza, eu posso estar menos engajado, porque assim, esse tipo de coisa influencia minhas emoções e eu posso dizer que eu estou menos engajado. E ao contrário, se o dia tiver sol, eu posso, essa felicidade de ter sol, principalmente num país, por exemplo, que tem menos sol, pode influenciar no meu humor e eventualmente na minha resposta. Então, a gente já tem algumas possibilidades aqui para entender melhor esse resultado. Mais uma última pessoa quer falar? Thaís, o Roberto estava com a mão levantada. Eu quero. Então vai. Sim. Bom, a gente não entrou no mérito da qualidade da pesquisa, tal, até porque não tinha nem dados para poder avaliar, e concordo com todas as premissas postas a respeito da complexidade que é fazer esse tipo de pesquisa. Mas a resiliência no grupo foi apresentada como uma situação individual que, uma vez exposto, né, um indivíduo exposto a uma situação extrema e massiva como uma pandemia, altera completamente os parâmetros. E via de regra, você vai aumentar a sua resiliência. Então, a gente entende que a pandemia, como premissa, sim, é razoável você supor que a pandemia seja um componente predominante no aumento do engajamento e da resiliência, pela característica sui generis dela de impacto e amplitude. Assim, o famoso ninguém sai igual depois de uma guerra. É óbvio, porque é uma situação extrema. E a pandemia é uma situação extrema. Ela altera os seus parâmetros. A gente até colocou assim, aquele e-mail do seu chefe, da sua chefe, que te chateava, não vai mais te chatear. Porque o seu parâmetro muda. Né? Você sobe na escala as coisas que vão te chatear, porque você está vivenciando, como eu costumo brincar, né? Situações reais que são graves. Então, aquilo que te perturbava começa a não te perturbar mais, porque você altera a sua escala perante uma situação extrema como é a pandemia. Então, então a hipótese de vocês é que a situação extrema ela gera uma maior capacidade psicológica, né? Então, ela aumenta a capacidade psicológica daquela pessoa e muda, vamos dizer, o ponto de referência, eventualmente, que ela tinha antes do que ela deveria considerar problema. Sim. Essa é uma hipótese interessante. E aí eu tenho uma hipótese interessante. E eu tenho, na verdade, algumas hipóteses que eu poderia também pensar como debate, tá? Eu acho que esse processo de construção que é mais importante, tá? A gente aqui não tem uma resposta certa. Eu tentei ir atrás desses relatórios de 2018 e 2020. Infelizmente, eu não tive informação suficiente para chegar numa análise e poder dizer para vocês o que de fato aconteceu. Mas é esse exercício que eu queria fazer, tá? E eu espero que nem sempre a gente vai ter mesmo as informações disponíveis para a gente conseguir chegar em algum tipo de conclusão, mas esse debate ele tem que acontecer quando a gente for começar a construir qualquer coisa que fala de mudança de comportamento. Eu sugiro que você faça sempre, para qualquer coisa, mas principalmente para mudança de comportamento a gente tem que pensar. Então, qual que é a nossa hipótese, né, que a gente pensa com relação a isso? A primeira coisa é que, no título mesmo da manchete, ele fala funcionários na empresa. De 2018 a 2020, a gente teve um aumento significativo de desemprego. E o ADP geralmente trabalha com funcionários de empresa. Então, a primeira coisa que a gente pode entender aqui como explicação alternativa é uma mudança na minha amostra, certo? A minha amostra hoje ela é diferente do que a amostra de 2018. Em 2018 tinha mais pessoas trabalhando, eu tinha um percentual maior de pessoas comparado à população trabalhando, e eu imagino que a minha amostra mudou, porque as pessoas que já não estavam engajadas foram mandadas embora nesse período, e eu tenho uma amostra menor, e eu tenho um número de pessoas menor trabalhando, e essas pessoas são mais engajadas. Então, não foi que a pandemia aumentou o engajamento, mas a pandemia mudou a minha amostra. Então, essa pode ser uma explicação alternativa. A outra explicação alternativa, por exemplo, que eu iria até utilizar para refutar, eventualmente, né, a hipótese de que a pandemia ela aumenta a resiliência, existe uma outra teoria que chama teoria da escassez. A teoria da escassez é quando você tem algo que te preocupa de uma maneira tão grave, tão crônica, que você usa um espaço cognitivo do seu cérebro de uma maneira que diminui, inclusive, o seu QI. Isso acontece geralmente quando a gente fala de pessoas em vulnerabilidade, em população muito pobre, que tem um nível socioeconômico muito baixo, e que isso faz com que, de fato, eles tenham um QI menor em um momento de estresse. Mas a gente pode replicar essa situação de escassez para tempo, então quando a gente tem muito trabalho, e que a gente realmente tem um tempo escasso a ponto de você não conseguir pensar em outra coisa, então vamos imaginar uma situação onde você tem uma entrega enorme para fazer e você lembrou e esqueceu, né? Lembrou que esqueceu que você tinha uma festinha da netinha de não sei quem, que você tem que ir, e o quanto você pode até ir na festa, mas você não está lá, porque a única coisa que você consegue pensar
é no trabalho que você tem que entregar. Então, esse estado mental de escassez, ele faz com que você, basicamente, diminua a sua possibilidade de cognição em outros pontos da sua vida, que você possa até gerar sintomas depressivos no trabalho, ou sintomas depressivos em outro lugar. Então, esse tipo de discussão, e aqui não estou dizendo que esse é o caminho, não estou dizendo que essa é a explicação, como eu falei, eu até tentei ir atrás de mais informações, mas não consegui nesse relatório específico. Mas o que eu queria era o exercício mesmo, da gente conseguir entender como a interpretação de resultados ela é uma coisa um pouco complexa. Porque o resultado está lá, a gente teve um aumento de engajamento. Mas ele é tão simples assim para eu colocar numa manchete que a pandemia aumentar o engajamento? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, qual vai ser a minha intervenção? Então, daqui a 2 anos, se eu tiver uma queda de engajamento, eu vou soltar outro vírus? É isso que eu vou fazer? Porque se a causa é a pandemia, né? Então, são essas coisas que faz que é importante a gente pensar e refletir quando a gente vai falar de comportamento e de causas, tá? E agora eu vou entrar mais especificamente em casos específicos, que a gente utilizou economia comportamental. Primeiro, eu vou falar um caso que a gente não trabalhou, mas ele é um caso um pouco famoso, então provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas eu acho um caso super interessante. A Holanda, há um tempo atrás, tentou aumentar o número de pessoas que eram doadoras em vida, né? Então que elas se declaravam doadoras de órgãos. Eles começaram a fazer um estudo e eles perceberam que eles estavam aqui entre por volta de 25%, mas ainda muito longe de um outro grupo de países que estavam em praticamente 100%. Né? E eles começaram a tentar estudar e entender por que tem esse grupo de países tão baixo, do qual a gente faz parte, e por que tem um grupo de países tão alto, do qual a Áustria, a Bélgica, etc., fazem parte, o que é que tem de tão diferente entre esses dois grupos de países. E aí aqui eu tenho 6 possibilidades. Então, vocês já podem começar a ler e começar a votar. Se você quiser colocar, Marília, você vai depois ter que compartilhar a tela, né? Não, ela vai mandar aqui no chat, a Yuka vai mandar. Legal. Aí depois vocês votarem. Aí vocês já falam. Eu falo. Me conta aí o que deu. Mas então tá, eu vou falando um a um. Então, o primeiro é uma campanha pública nacional. Então, eles enviaram um material impresso para 100% da população holandesa, explicando a importância, os processos para como você se tornar um doador de órgão, por que era importante, enfim, tudo que você precisava saber sobre se tornar um doador de órgão em vida. O segundo programa que eles pensaram, e houve uma avaliação, né, em relação a esse programa, é remunerar doadores de órgãos das famílias que se tornavam, né, doadores, que de fato doavam órgãos. Então, passar a remunerar as pessoas, as famílias das pessoas que já passaram, né, que já faleceram, com relação aos órgãos que foram doados. A terceira possibilidade é um esforço educativo. Então, programas de intervenção que foram feitos para alunos e jovens, para que eles voltassem para as famílias, né, e debatessem esse assunto dentro das próprias famílias. A outra foi educação e formação de enfermeiros e médicos, para que eles conseguissem ter capacidades técnicas mais apuradas para identificar quando que cada órgão poderia ser doado, né, qual o estado de cada órgão e quais os procedimentos que eles deveriam ter para conseguir conservar aquele órgão e ser possível de doar. O quinto foi uma educação e treinamento de enfermeiros para mudar as atitudes. Então, uma coisa, né, o 4 é mais técnico, e o quinto é como eu abordo a família, né? E aí eu abordo a família de uma maneira específica, despertando uma determinada reação que a gente espera que essa família tenha. Então, ao invés de perguntar o que você acha que o falecido, na pessoa que você acabou de perder, gostaria de fazer, eu pergunto o que você acha, o que você quer fazer com o corpo da pessoa que você acabou de perder nesse momento horrível, que é um momento horrível, ou pergunta o que você acha que essa pessoa que faleceu gostaria que fosse feito com os órgãos dela, que é um tipo diferente de pergunta. E o último é uma mudança na política pública, onde todos os cidadãos tornaram-se doadores, a não ser, né, a menos que expressem a vontade de não ser. Então, vamos dar aí um minutinho, acho que tá bom para vocês votarem. A gente já está votando, já temos 35 respostas. Vamos ver, pessoal, responda aí no Forms. Vai pensando aí. É uma delas só, tá? É uma delas só. Que tem o maior resultado, obviamente, né? A gente vai discutir agora. Conseguirem. Você está respondendo no chat. Quem conseguir marcar aí no Forms já pode marcar. Quem não conseguir, aí pode escrever a resposta. Nós temos uma vitoriosa aqui. Vejo que muita gente já conhece algumas coisas. Qual que foi? Vamos ver. 61 respostas. A que teve mais resposta foi a 6, né? 33 pessoas no momento. Em segundo lugar, estamos aqui com a primeira opção das campanhas públicas, com 14 respostas. A terceira está a opção 5, de educação e treinamento, com 10 respostas.
E temos alguns aqui na 2, 3 e 4, 3 respostas na 2, 2 na 3, 2 na 4. Legal. Então, Ok. então a primeira está a 6, a segunda a primeira e a terceira a 5. Ótimo. Algumas coisas que eu gostaria de debater sobre isso, né? O primeiro, as campanhas públicas nacionais, elas não funcionaram. Elas tiveram um aumento, mas foi um aumento muito pequeno, muito insignificativo, né? Não foi para 90, foi de 20, 18 para 20 e pouco, alguma coisa assim, se não me engano exatamente os números, tá? Então teve um aumento, mas não foi um aumento expressivo. E aí eu queria, assim, que a gente parasse por alguns segundos e tentasse entender por quê, tá? Eu não vou responder agora, porque eu vou responder mais para frente, mas vamos tentar entender por que será que não funcionou, tá? O número 5, ela aumenta a doação em si, mas ela não aumenta a taxa de doadores em vida. Mas ela é uma técnica interessante, e eu queria explicar um pouco, porque a forma como você pergunta alguma coisa para alguém, de fato, muda a perspectiva que ela tem com relação àquele fato, né? Óbvio que isso não é uma mágica, tá? Então não estou dizendo aqui que se você perguntar de uma outra forma, as pessoas vão magicamente agir de um outro jeito. Mas, de fato, é algo que pode ser interessante. Uma coisa é você perguntar o que você quer fazer com a pessoa que você acabou de perder. Você coloca a responsabilidade da decisão em cima daquela pessoa que já está sofrendo, que já está, né, assim, numa situação horrorosa. E a outra coisa é você falar o que você acha que essa pessoa que faleceu gostaria de ter feito. E aí, geralmente, a pessoa vai lembrar do quanto ele era uma pessoa, ou ela era uma pessoa incrível, quanto ele ou ela era uma pessoa generosa, e o quanto eu tenho certeza absoluta que essa pessoa gostaria de ajudar os outros. E você tira também um pouco a responsabilidade dessa decisão, né? De eu decidir o que fazer com o corpo do meu ente querido, que é uma decisão difícil. Ou, não, na verdade, né, eu sei que ele gostaria ou que ela gostaria que isso acontecesse. A remuneração de doadores, eu queria destacar, que eu acho algo super interessante, que existe alguns papers, algumas publicações que dizem que a gente tem 2 tipos de relação. Uma relação social, e essa relação social é quando você, por exemplo, ajuda um amigo a mudar, fazer uma mudança. Né? Agora, imagina que você, ou quando você vai jantar na casa de um amigo que prepara um jantar e você leva um vinho, né? Imagina se você desse R$200 para ele ao invés de levar um vinho de que custa R$200. Você está mudando essa relação de uma relação social para uma relação comercial. Você está remunerando o custo daquela pessoa que cozinhou para você. E você acaba, ao você colocar um custo, você quebra uma relação. Você sai de uma relação social para uma relação comercial. Tem um paper muito interessante aqui de Israel, eu estou falando de Israel, eu moro em Israel, estou fazendo um mestrado aqui, então tem um paper muito interessante de Israel, onde fizeram uma análise sobre uma creche que tinha muito problema de pais atrasados. E aí eles instituíram uma multa. Eles passaram a colocar essa multa que, se você chega atrasado, você tem que pagar alguma coisa a mais por dia que você chegou atrasado. O que vocês acham que aconteceu? O número de pais atrasados aumentou e o tempo de atraso também, porque agora eu estou pagando. Então, não tenho mais que me preocupar com a professora da escola que está ficando depois do horário, com o meu filho, e eu me preocupar com ela, me preocupar com ele, com o professor, e ter que, né, me desdobrar para conseguir chegar no horário. Eu estou pagando, então é o meu direito de deixar meu filho ou minha filha o tempo que eu entender que é necessário. Então, eu mudei uma relação de social para comercial. O que a gente entende que, nesse caso específico de doação de órgãos, é um pouco complicado. Né? Será que a gente tem que pagar mais pelo rim do que pelo fígado? Como é que a gente faz isso? Então, a coisa complica e ela sai do domínio social, que a doação de órgãos não deixa de ser um ato de você se doar para o outro, literalmente, né? Para ser uma coisa comercial, que não sei muito se é o caminho que a gente gostaria de ir. E o último foi o 6, que foi de fato o ganhador. Mas aí a minha pergunta é por que foi o ganhador? Então, a gente ouve muito, né? Quem conhece um pouco mais de economia comportamental ouve muito do poder da opção sugerida, e a gente vê isso em um monte de lugar, que é quando a gente vai instalar um programa que fala, né, a opção recomendada de instalação, né, o quanto que a gente tem de estudo sobre, geralmente a opção sugerida é a opção que as pessoas mais escolhem, mas eu queria debater um pouco por quê. Por que a opção sugerida é uma opção interessante nesse caso e por que campanhas não funcionaram? As campanhas não funcionaram, primeiro, porque a informação não gera mudança de comportamento. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a gente tem que comer melhor e a gente não necessariamente come. A gente sabe que a gente tem que fazer exercício e a gente não necessariamente faz. Então, em algo que a gente sabe, mas a gente não faz, informação não gera mudança de comportamento. Não estou dizendo que a gente não tem que saber. Tem uma política nova na empresa, a gente tem que saber. Óbvio, né? Tem uma lei nova, o ideal seria que a gente fosse comunicado disso. Mas não podemos esperar que essa informação mude comportamento. E nesse caso é ainda mais grave, por isso que nesse caso, né, essa informação, essa opção o sugerida, o default, né, que a gente fala, ela é tão poderosa, porque é uma questão complexa. Primeiro que eu não acho que eu vou morrer amanhã. Então, embora eu tenha uma opção, uma visão muito forte sobre se eu quero ou não ser doador,
eu não vou agir porque não acho que vai ser amanhã, eu vou postergar, afinal de contas, isso vai acontecer quando eu tiver 110 anos. A segunda coisa é, talvez eu não tenha uma visão tão clara sobre isso. É difícil de pensar, o que eu vou fazer quando eu morrer com os meus... Né? Será que é alguma coisa religiosa? Será que não é? Depende da minha crença, depende do que eu acho que eu vou estar, depende de eu confiar no serviço de saúde, enfim, é complexo demais para eu decidir. Então, por essas características, a opção sugerida, nesse caso, ela deixa os extremos. O que são os extremos? As pessoas que têm convicção e que têm uma clareza muito grande sobre aquela decisão, elas atuam, né? Que é, no caso dos países, né, que a gente viu aqui, com taxas maiores, então as pessoas que não querem mesmo ser doadoras, elas agiram para não ser. No caso dos países menores, as pessoas que de fato querem ser doadoras, elas agiram para ser. Acontece que para a sociedade em geral, é melhor que as pessoas se declarem em vida que são doadoras, para que a gente possa ter a possibilidade de outras pessoas que precisam de órgãos conseguirem receber e poderem ter uma vida melhor ou uma vida mais longa. Então, essa inversão de onde eu dou a possibilidade das pessoas que têm uma opinião formada muito mais clara e querem atuar, então ambas podem atuar, só que eu inverto essa situação. Eu deixo as pessoas que não querem doar e que têm, de fato, uma clareza maior sobre isso, fazer todo o processo e se dizer não doadores, tá? Tem algumas pessoas que tinham levantado a mão, tem o Thiago que tá com a mão levantada, eu não sei se o Douglas tinha levantado antes e abaixou, queria falar. Acho que é legal, vamos falar um pouquinho, pode? Tô ouvindo aqui. Quem quer que eu começar? Douglas, você quer falar ainda ou não? O Thiago pode falar. Thiago, a gente não está escutando. Ele abriu o microfone, saiu. Ó, tem uma pergunta aqui que é da Josiane. Na opção sugerida, há consentimento informado? Você está perguntando, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se está claro para a pessoa que ela está se tornando doadora de órgãos, acho que é essa a pergunta, né? Se existe esse consentimento. Sim, obviamente, mesmo porque, né, a Holanda teve que passar uma lei, então teve todo um processo burocrático para que o cidadão passasse a entender que se ele não se posicionasse, ele seria doador de órgãos automaticamente. Então, hoje na Holanda, se você é doador de órgãos, a não ser que você se declare o oposto. Antes era o contrário, eu não era doador de órgãos como o Defoe, né? Mas eu passava a me tornar doador de órgãos se eu fosse num processo específico e solicitasse, declarasse a minha vontade de ser. Então, a gente só inverteu isso, né? Então, assim, a pessoa que não quer ser, ela continua tendo a opção de dizer que não, mas eu criei primeiro uma fricção um pouco, né? Então, assim, para aquela pessoa que não tem uma convicção muito clara, eu dei um processo um pouquinho mais complexo para que ela se declare não, né? Não um pouquinho mais complexo, assim, no sentido de dificultar muito, mas ela tem que fazer alguma coisa, certo? Ela tem que, de fato, agir. Em compensação, quando eu, na Holanda hoje, se eu quero ser doador de órgão, eu não preciso fazer nada. Eu já estou automaticamente incluso no programa. Tem um estudo muito interessante sobre, nos Estados Unidos, né, a adesão ao programa de aposentadoria não é necessariamente compulsória, e algumas empresas adotam essa adesão compulsória, que, na verdade, quando você passa a ter um contrato novo em alguma empresa, você já está automaticamente incluso no programa de aposentadoria, às vezes até com um percentual de contribuição maior. E foi feito um estudo muito interessante, onde o número de pessoas que contribuíram nas empresas que já era automático, né, essa adesão ao programa de aposentadoria, o percentual era quase 80%, 90%, enquanto nas empresas que não tinham esse processo de adesão era em torno de 30% e 40%. E a gente fala assim, poxa vida, né, assim, eu tenho certeza que a aposentadoria das pessoas da empresa que que fez automático o programa de aposentadoria é muito mais saudável, uma aposentadoria muito mais saudável, com uma qualidade muito maior do que das empresas que não, geralmente, né, o que a gente entende com relação a isso. E é o mesmo caso, ambas as pessoas que têm uma visão muito clara sobre o assunto, elas têm a possibilidade de se posicionar, de aderir ou não aderir. Mas as que estão no meio e que não têm muita certeza, que estão um pouco perdidas, que não querem pensar no assunto, elas automaticamente vão para um caminho que pode ser mais benéfico para elas e para a sociedade como um todo. Thaís, tem duas pessoas com a mão levantada. A Adriana quer falar? Então, eu ia dizer que eu concordo completamente com esse argumento todo, que a princípio me pareceu que era uma opção autoritária também, esse 6,
mas depois eu até fiz uma analogia e quis trazer para ver se clareia, né, para as pessoas, a questão do regime de bens de casamento, né, aqui no Brasil. Atualmente, o regime, se você não falar nada, o regime de bens é a comunhão parcial, né? E há algum tempo atrás, o regime default era a comunhão total. E isso interfere sim, eu acho que aumenta o número de pessoas, porque realmente aquelas que não estão nos extremos, de muita convicção para sim ou para não, acabam acatando, né, aquele regime proposto. Então, eu não conheço resultado de pesquisa feita com relação a esse regime de bens, mas me parece que a alteração do regime presumido, né, digamos assim, afeta sim o comportamento das pessoas, né? Muito legal, obrigada pela contribuição. Adorei esse exemplo, vou até usar. Não tinha esse conhecimento. Ver se eu também encontro alguma coisa para falar, porque é legal a gente ter algo do Brasil, né? Seria bem legal. Eu sei os números, né? Se tem alguma pesquisa, mas me parece que é bem certo que o comportamento das pessoas acompanhou a mudança da legislação, né? Me parece. Olha só, no caso do casamento tem um problema, sim, porque eu, quando fui casar, há bastante tempo atrás, havia o seguinte, você podia escolher o total ou o parcial. O total, você tinha que buscar os bens quando você comprou, por exemplo, a gente já tinha bens, eu e minha esposa, cada um. Quando faz dessa maneira, na verdade tem uma fricção, tem um atrito. Eu acho que a ideia do 6, no caso do 6 colocado aí, é o seguinte, ele aproveita a inércia das pessoas. Então, grande parte das pessoas são inertes, né? Isso é normal da gente. Ah, não, dá trabalho, tem que ir ali botar um nome, tem que preencher um formulário. Então, o que acontece? Essa política pública, ela aproveitou da inércia de grande parte, é normal isso, mas não estou falando que é ruim, não. Da inércia de grande parte das pessoas que não iam se movimentar para ir lá e falar, não quero doar. Quem não quer doar, que é normalmente um percentual menor, ele vai lá e fala, não quero doar. Quem quer doar, fica na posição dele. Então, isso é uma política pública aberta. Agora, no caso do casamento, existem dificuldades, tá? Então, não é tão fácil. Então, é mais fácil você, sendo default mesmo, porque para você provar que você vai casar como é um total de bens, você tem que buscar seus bens do passado. Imagina, você tem um carro, tem uma coisa, tem uma aplicação, você tem que levar tudo isso para poder fazer o casamento. Quando você faz o parcial, é mais fácil. Então, eu estou dando um exemplo meu pessoal. Então, eu fiz o parcial, mas na verdade o que vale a pena é depois você junta tudo. Se você já casar pensando em separar, então não casa. Pois é. Mas legal. Obrigada pelo comentário. Gostei também do seu comentário. É exatamente isso. Acho que esse exemplo que você falou da inércia é muito bom, né? Então, realmente, as pessoas, para elas agirem, elas precisam ter uma convicção muito forte, elas precisam ter uma motivação para agir. Não necessariamente isso vem de uma maneira tão fácil. E a gente aproveitar, gostei dessa forma que você falou, aproveitar da inércia para a gente direcionar a política pública em algo que seja melhor para o indivíduo ou para a sociedade como um todo, né? Então, agora vamos passar um pouquinho sobre casos. Tá, e só para finalizar, eu acho que faltou o Roberto, né? Queria falar? Eu só fiquei uma dúvida. Quando você refuta a ideia da precificação, você até traz o exemplo lá do pessoal que deixava o aluno, e enfim, que nesse caso específico acho que é um erro de precificação só. Então, assim, se for mais barato do que eu entendo que é o valor de ir lá buscar meu filho na hora, eu vou pagar. Então, o preço ali provavelmente estava errado. Mas esse caso específico não sei se vocês têm informações, tem alguma pesquisa sobre algum país que adota, porque é um caso extremo, né? Você precificar ali os órgãos do ente querido, e eu só fiquei curioso se tem algum caso no mundo. Eu gostei bastante do seu argumento, né? De você falou que você achar que é uma precificação. Na verdade, no caso da escola, ela não é um local de você deixar crianças enquanto você trabalha. Ela é um local de entretenimento específico até um determinado horário. Então, ela também mudaria um pouco o próprio negócio dela. Então, que eu sou, né? Até que horas que eu vou, né? Então, por isso que eu entendo que ou ela talvez aumentaria, expandiria o tempo de atendimento de crianças, e aí sim cobraria a mais por isso, ou ela tem que fazer alguma coisa para que os pais cheguem no horário. Esse acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto também que eu achei que é legal compartilhar, e foi legal você ter trazido, porque eu acabei não falando desse ponto, é que a questão de você mudar para o comercial, ela tem dois problemas, vamos pensar assim. O primeiro é que quando esse comportamento está dentro do âmbito social, e a gente muda ele para o comercial, a gente quebra esse contrato, certo? Então você começa realmente a trabalhar com financeiro. Isso, obviamente, pode ser bom, dependendo de onde você estiver, e não necessariamente pode ser bom, dependendo de onde você estiver. Mas o mais importante disso é que, continuando o exemplo dessa creche, né, dessas creches que foram feitas aqui em Israel, uma vez que você instituiu a multa e que você saiu do domínio social para o comercial, quando eles tiraram a multa, eles não voltaram para o social. O social, ele é um tipo de relacionamento que, uma vez quebrado e transformado em comercial,
você tem dificuldade de reestabelecer ele socialmente. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, se fosse houver... Eu não conheço, tá? Um país que fez, mas se fosse fazer, ele teria que fazer um piloto muito bem desenhado, muito bem estruturado, muito concentrado, porque se ele... Vamos imaginar, se ele resolver falar, vou fazer por um mês isso no meu país e ver o que dá, provavelmente ele teria dificuldade de voltar isso para uma relação social. As pessoas iriam passar a querer cobrar o rim, a querer cobrar o fígado e um pedaço de não sei o quê, e aí não vai conseguir voltar isso numa... Ah, não, nós somos aqui todos partes de um mesmo país, a gente tem que pensar no outro e etc. Então, acho que por esses dois motivos que existe uma resistência, inclusive, eu não conheço um caso de um país que tenha tentado. Porque para tentar isso, eles sabem que uma vez entrando no comercial é um pouco mais difícil você também votar. Então, é o tipo de relação que a gente tem que pensar bem e estudar com muita calma na hora da gente aplicar se aquele comportamento ele tem um cunho social forte e se a gente quer tentar manter esse cunho social. Entendi. Agora, obrigado. Imagina, foi uma ótima pergunta, assim, foi super legal, porque eu esqueci de, inclusive, comentar esse ponto que é importante. Vamos falar agora sobre... Posso falar? Claro. Eu não sei se foi comentado, teve algum pedaço aqui que o áudio meu ficou ruim, então não sei se já foi falado isso, mas essa questão de pagar pelos órgãos me lembra um pouco o que acontece nos Estados Unidos do pagamento pela doação de sangue, né? Que inclusive, pelo menos algumas pesquisas que eu vi a respeito disso, chegou à conclusão de que não vale a pena, porque quando você vende o sangue ao invés de doar sangue, você, na verdade, ao invés de aumentar a quantidade de doadores de sangue, você reduz, porque pessoas que doariam gratuitamente entendem que não vale a pena doar pelo valor que estão pagando, que seria muito baixo por algo que é tão vital para essa pessoa. Então, eu sinto que segue o mesmo raciocínio para a doação de órgãos. Pessoas que doariam seus órgãos, ao entender que estes órgãos estão sendo precificados, eles vão entender que, cara, os meus órgãos não valem isso. Não vou vendê-los. Isso é a outra complexidade que você adicionou, que foi bem interessante, assim, né? Então, assim, por que é tão complexo, né? Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de pagamento por performance no serviço público, existem publicações muito contraditórias nesse sentido, né? Por vários motivos. Primeiro, porque as tarefas do serviço público são completas, difíceis de medir e avaliar. E aí, quando a gente está pagando por tarefa, a gente tem que ter um senso de justiça muito grande, porque senão não importa muito o que eu estou recebendo, importa o que eu estou recebendo com relação a que outras pessoas que eu entendo que fazem o mesmo que eu estão recebendo e que têm uma produtividade semelhante à minha, ou maior ou menor, né? Mas que eu consiga ter como base para eu julgar. Então, a gente deixa de ter uma relação de quanto que eu estou ganhando em valor absoluto pelo meu órgão, mas é quanto que eu estou ganhando em valor absoluto comparado ao que é o meu corpo, comparado ao meu tempo, a minha vida, e como você deixa tudo muito mais complexo. E a mesma coisa com relação à doação de sangue. Eu trabalhando, eu ganho X reais, né, X dólares a hora, eu demoro 4 horas para fazer todo o processo e ganho referente a meia hora do meu dia, não compensa. Mas se isso me fizer me sentir melhor, uma pessoa que está doando para a minha sociedade, para outras pessoas que estão precisando, compensa. Essas 4 horas eu vou ter muito mais benefício dela, embora não seja financeiro, do que se eu fosse receber por isso. Então, você começa a entrar nessa complexidade, né, que nesse caso específico, em alguns outros casos, não necessariamente é o melhor caminho. Muito bem colocado. Vamos então agora entrar em alguns casos que de fato a gente atuou de uma maneira mais próxima, e também a gente vai tentar fazer essa reflexão. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu acho que a Marília vai colocar aí, né, a gente está falando de como aumentar o... Opa, rapidinho, só para você que a gente vai encerrar essa parte, mas o Mário, ele estava com a mão levantada antes, ele comentou, eu não sei se ele queria falar mais alguma coisa, ou ele pode abaixar a mão, não sei. Não, né? Acho que você pode, se você quer falar, você pode dar continuidade, então, pode. Não, perdão, é porque eu esqueci a mão, perdão. Tá, eu fiquei na porque você tinha falado, eu falei, será que faltou alguma coisa? Não, beleza, então, Mário, valeu. Então agora, a Marília vai colocar uma enquete para vocês, muito simplesinha para a gente fazer uma primeira reflexão, né? Então, como que a gente aumenta o interesse de meninas em ciência da computação? Então, aquele esforço e naquela tentativa da gente entender a causa, certo? Então, a gente tem 3 opções, né, Marília? Eu esqueci agora as opções, eu não consigo ver. Você consegue ler para mim, por favor? Aqui, o pessoal já está votando. Aí legal. Demonstrando que computação é fácil de aprender, né? Cursos de curta duração para crianças é um exemplo. 2, pedindo para professores encorajarem meninas a seguirem essa carreira. Ou 3, ressaltar o propósito na carreira de programador. Legal. Vamos lá, já estamos com 37 respostas. Votem aí, pessoal, para a gente ver. Esse é o mesmo exercício, tá? Vamos tentar entender
eu estou aqui já colocando de fato as soluções, mas é para facilitar, mas tenta fazer essa reflexão, né, de trás para frente. Qual será que é a causa, do motivo pelo qual a gente tem menos meninas inseridas em ciência da computação do que meninos? A gente tem esse gender gap, né, esse gap entre gênero de meninos e meninas atuando nas áreas de ciência da computação, que começa quando criança, e a gente percebe até hoje nas carreiras de tecnologia. Então, o que será que é? Será que as meninas acham difícil? Então, um curso que mostra que é fácil é o caminho? Será que as meninas faltam incentivo? Então, um professor direto motivando elas a fazer ajuda? Será que é porque elas não veem propósito na carreira? Então, o que é que vocês entendem? Já pode começar a falar? Ou espera o resultado da pesquisa? Acho que a gente pode fechar, Marília. Já. O que você acha? Quer falar, Marília? Entendeu? Já vou falar aqui o resultado antes de falar. Então, essa foi mais concorrida, hein? Eu achei. A primeira mais votada foi a primeira opção, de demonstrar que computação é fácil de aprender, com 30 votos, 32 agora. A segunda opção mais votada foi a terceira, de ressaltar o propósito na carreira de programador, com 21 votos. E a última foi a do pedir para professores encorajar as meninas, com 16 votos. Então, todas as opções aí foram bem votadas, né? Mas a primeira foi a que foi mais votada. Tá. Aí, quem queria falar primeiro? Eu quero falar a respeito da terceira opção. Eu acho que não ficou muito claro o que seria ressaltar o propósito na carreira de programador, porque, afinal de contas, qual que é o propósito na carreira de programador? Não me parece muito objetivo isso. Uhum. Tá. Eu vou explicar melhor quando eu for falar, mas legal, já que não ficou tão claro, a próxima vez a gente vai ver se a gente deixa essa pergunta um pouquinho melhor, mais explicada. Obrigada por compartilhar, mas eu já vou entrar nela mais explicadinho, tá? A Josiane está com a mão levantada. É porque para mim a resposta eu segui a lógica da anterior. Então, se a opção sugerida é a que dá mais resultado, dessa eu já escolhi a sugestão dos professores. Legal, é interessante isso. Você está tentando buscar usar o aprendizado de outras questões para tentar testar. Legal. Acho super importante isso, inclusive, Josiane, porque eu brinco assim que a economia comportamental é um pouco, já que a gente está falando de programação, né? É um pouco como programar. Você tem algumas linhas de código que você sabe que faz algumas coisas e você tem que unir elas para fazer uma terceira coisa, né? E aí você tem que testar. Você junta elas, dá o run e vê o que acontece, né? Se deu um bug, você fala, opa, peraí, o que é? Então, você pensar em uma opção sugerida, o default, pode ser um caminho. E aí seria algo que você tem que testar em campo para ver se para esse caso específico funciona. Mas é bem legal esse tipo de pensamento que você fez. Bom, eu vou entrar aqui, então. Na verdade, a gente fez um estudo sobre o processo de decisão, né? A árvore de decisão de uma menina. Desculpa. Imagina. Se a Maristela quer falar antes de você passar, que ela estava com a mão levantada. Tá no mudo, Maristela, não tô te ouvindo. Não estamos te escutando. Tá sem funcionar o microfone. Tá? Se você conseguir resolver, Thaís, ou puder colocar no chat, eu leio para você. Thaís, pode dar continuidade, então. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um teste com esse grupo 1, né? Então, a gente sabe que Facebook, Google e outras grandes empresas de tecnologia têm cursos de programação de curta duração para jovens. E a gente avaliou qual é o interesse de meninas antes e depois desses cursos. E a gente identificou que o interesse de meninas diminuía e dos meninos se mantinha o mesmo. A gente falou, não, tem alguma coisa errada. Acho que a gente fez errado a nossa pesquisa, porque todo mundo tem essa impressão de que a questão das meninas é a dificuldade, ela parece ser muito difícil, programação parece ser difícil. E se você perguntar para elas, elas dizem isso mesmo. Se você perguntar qual é o motivo pelo qual você opta por não seguir uma carreira em tecnologia e programação, elas dizem, é difícil, né? Então, a gente achou que tinha alguma coisa errada, e a gente fez de novo, e a gente identificou a mesma coisa. O interesse de meninas diminui, e o interesse de meninos se mantém o mesmo, não tem alteração, tá? Então, a gente foi começar a entender o processo de decisão dessas meninas. E a gente identificou que o interesse e o propósito de o que eu vou fazer programação para quê? Que é, de fato, o que faz com que elas escolham ciência da programação ou não escolham, né? A STEM, que a gente fala, né? Que são todas as áreas de tecnologia e ciência da computação. Se você for pensar, para um menino, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Embora eu seja mulher, mas eu não estou fazendo nenhum juízo de valor.
Para um menino, o ato de você programar, de você ter um código, você fazer o computador funcionar para você, ele já é por si só interessante. Ele não tá muito preocupado do que ele vai fazer com aquilo. Ele tem lá um código, ele tem que quebrar a cabeça, faz uma tartaruguinha por lá, uma pedrinha, e para ele já é legal, lembra um pouco o videogame, e geralmente os meninos têm mais esse tipo de interação com o computador e com o videogame. Já para as meninas, elas não conseguem ver propósito. Elas não entendem para que elas vão fazer uma linha de código, para que aquilo vai servir. Então, a gente fez um experimento e um piloto. Então, a gente, né, de novo, a gente identificou algumas coisas, a gente conseguiu entender um pouco mais a causa do motivo, né, a causa e o motivo pelo qual elas não se interessavam tanto pela área. E a gente criou um aplicativo, e depois a gente tem até um vídeo, posso compartilhar isso para vocês, onde a gente mostra um aplicativo que elas assistem, e aparece geralmente mulheres, né, então a gente também queria colocar uma certa representatividade, geralmente a gente combina mais de uma intervenção para a gente aumentar a chance de dar certo. Então, tinham mulheres explicando, eu uso programação para marketing, eu uso programação para saúde, eu uso programação para aquilo, e elas contavam as histórias de como elas faziam. Os vídeos eram super jovens, divertidos e tal, e a gente conseguiu, com esses vídeos, aumentar o interesse de meninas em ciência da computação em 20%. Né? Então, assim, em compensação, os cursos atuais que existem, que mostram, né, que programação é fácil, pelos nossos estudos e pelas nossas análises, não estão atingindo esse objetivo. Então, é por esse motivo que a gente, né, reforça tanto quanto é importante você estudar, experimentar, coletar informações, e não necessariamente, acho que aqui também é um caso importante de dizer, perguntar para o seu público-alvo o que é que está acontecendo, não necessariamente é um caminho. Ele pode ser um indício, né, pode ser algo que vai te trazer informação, mas não necessariamente é o caminho para você resolver a questão que você precisa resolver. Eu vou trazer um outro caso aqui, que a gente está falando de, né, de diminuição de evasão de imposto em Israel. Israel tem muita coisa parecida com o Brasil. Né, a evasão de imposto é algo que acontece aqui com um percentual razoavelmente alto. Existe um mercado negro também de pagamentos em dinheiro, que, né, existe uma tentativa do governo de combater. Então, tem algumas coisas. O governo também é bem burocrático, complexo, semelhante com algumas coisas, né, algumas burocracias que a gente tem no Brasil. Então, o que eles fizeram aqui, a primeira coisa foi simplificar o formulário. Então, eles simplificaram o formulário, tá em hebraico, tá, gente? Eu também não consigo ler, então não fiquem achando que é só vocês. Né? Mas a gente pode perceber, a gente pode notar que a gente tem aqui, né, um formulário mais simples, né, mais limpo, e esse aqui é um formulário um pouco mais complexo. E aqui, né, foram feitas algumas perguntas para os funcionários públicos aqui. A gente precisa ter todos esses campos mesmo, né? A gente consegue, eventualmente, diminuir um pouco o número de informações, facilitar um preenchimento, deixar isso mais clean. Isso faz com que as pessoas fiquem menos relutantes em preencher, não deixem para a última hora e etc. E a outra coisa foi um livro que foi enviado junto com esse formulário, que falava o que o governo tinha feito ultimamente com os impostos. Para mostrar que, na verdade, o governo também faz coisa com impostos, embora a gente às vezes tenha essa dúvida em qualquer lugar do mundo, não só no Israel ou no Brasil. E a gente teve um resultado significativo, né? Então, quando totalmente implementado, a gente espera ter uma arrecadação significativa, um aumento de arrecadação de até 280 milhões de dólares. Então, foi um resultado muito, muito significativo com essa mudança. A gente tem um outro caso também, que foi o governo de Israel também. Ele apresentou um problema de não otimização de recursos na saúde. E aí foi identificado que não comparecimento em consultas não obrigatórias ou simples, né, consultas que são de procedimento simples, gerava um desperdício de recurso muito grande. E eles tinham uma mensagem padrão, que era só dizendo, você tem uma consulta amanhã, por favor, compareça. Eu estou aqui em Israel, hoje eu tomei a minha terceira dose, né, que eles estão passando a terceira dose aqui em Israel, e a minha mensagem de texto foi super fofa. E eles já estão aprendendo com esse caso aqui. Eu vou contar um pouco dela também, mas eu vou primeiro falar desse caso, né? Então, o que eles tinham era uma mensagem de texto fria que dizia, você tem um procedimento que vai acontecer no dia tal, se você não puder comparecer, por favor, cancele e clique nesse link. Ponto. E aí a gente fez vários testes de novo aqui, gente. Esse teste, por exemplo, essas mensagens aqui também foram feitas na Inglaterra e a mensagem foi outra. Então não adianta a gente pegar exatamente essa mensagem que funcionou aqui em Israel, que reduziu, né, o no-show mais do que todas as outras, e aplicar no Brasil, porque pode ser que não funcione. Então tudo de comportamento que a gente fala é teste e experimentação. Então aqui a gente testou com várias mensagens, e a mensagem que teve o melhor resultado foi uma mensagem que, o fato de você não comparecer no seu procedimento médico atrasa o atendimento dos seus compatriotas, uma coisa mais ou menos assim. Então, o israelense ele tem um senso de comunidade muito forte, por uma questão histórica. Então, essa mensagem aqui foi a mais forte, e na Inglaterra foi com relação ao custo que você está, enfim, trazendo para os cofres públicos por não comparecer a um atendimento. Então, a gente tem resultados diferentes dependendo do país e da cultura.
E a mensagem que eu recebi com relação à minha vacina, né? A gente tem aqui um movimento anti-vacina também razoável, ele não é tão forte como nos Estados Unidos, mas ele é razoável. E eles usaram vários conceitos de economia comportamental na mensagem. Então, junte-se a todos, aos mais de 600 mil israelenses que já se vacinaram na terceira dose da vacina. Clique aqui, é muito fácil, né? Reduziram os passos para que eu pudesse me cadastrar e agendar a minha vacina. No momento que eu agendei a minha vacina, entrou no meu calendário. Então, apareceu hoje eu não falo hebraico, geralmente tem pouquíssima coisa em hebraico no meu calendário. Apareceu um compromisso em hebraico. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui ver a vacina. Então, assim, eles usaram várias coisas, né, que são, vamos dizer, nudges em economia comportamental. Embora, né, eu não sou muito fã de nudge, acho que não é simples, porque o nudge ele tem esse conceito de copy-paste, de copiar e colar, que a gente não é muito fã disso. Mas ele usou vários desses nudges nesse processo de dar a terceira dose da vacina aqui em Israel. Um outro caso que eu acho super interessante também é um caso que a gente fez de transporte público. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas o transporte de Israel é um caos. Tel Aviv, assim, é absurdo. Eu tenho uma bicicleta aqui, porque eu chego mais rápido de bicicleta em qualquer lugar que eu vou, desde, né, óbvio, na região de Tel Aviv. Transporte público não é bom, o trânsito é muito ruim. Então, eles começaram a fazer, né? A gente começou a fazer um estudo para entender como que a gente poderia diminuir o trânsito em uma determinada área. E a gente identificou que a maior parte das pessoas, elas vinham para trabalhar, então a gente fez todo um estudo de análise de dados aqui para entender de onde essas pessoas vinham, qual era o horário que elas vinham. Então, né, como diz um dos nossos analistas de dados aqui, ele fala que o maior tempo que a gente tem que passar é planejando as nossas ações, que é justamente isso que a gente tem feito hoje, né? Qual é a causa? Será que é isso mesmo? Deixa eu entender melhor meu público-alvo, vamos entender como é que ele decide, vamos pensar como que ele faz, vamos fazer um piloto, vamos estudar, vamos entender. E é um pouco do que a gente fez com relação a esse transporte também, esse desafio de transporte. Depois que a gente estudou e entendeu, a gente criou um plano de transporte para um grupo de pessoas, né, um grupo de funcionários de uma empresa de uma região específica de Israel. E a gente acompanhou essas pessoas, a gente deu um incentivo por um mês. Essas pessoas migraram para transporte público e elas se mantiveram, 38% deles se mantiveram após a migração, porque você criou o hábito, né? Então a gente desenhou toda a intervenção. Primeiro a gente estudou, a gente entendeu quem tinha potencial de mudança. Para quem tinha potencial de mudança, a gente criou um plano de transporte que envolvia ou algum transporte alternativo, tá? Pode ser público, pode ser carona, pode ser bicicleta. A gente deu um incentivo para que as pessoas mudassem de comportamento e aí 40%, 38% deles se mantiveram quando a gente parou de dar esse incentivo, tá? E a maior parte deles está satisfeito hoje. E aí eu vou trazer agora uns casos do Brasil que a gente fez. Um caso que a gente fez que foi muito interessante, a gente desenhou uma metodologia de pesquisa para a Controladoria Geral da União. E a gente o nosso objetivo na Controladoria Geral da União... Opa. Antes de começar, é que ela não tá vendo. O Mário levantou a mão. Quer comentar, Mário? Só tá... Não, eu não sei se tem dois, rapidinho, tem duas situações interessantes. Toda vez que a gente vai no hotel, muito hotel coloca, eu trabalhei já com marketing de serviço, com essa área também, né? Então eu fiz uma pesquisa também nessa área, o seguinte, a maior parte dos hotéis coloca assim, não use uma toalha a mais, porque senão você vai atrapalhar o meio ambiente, o mar e parará. O que funciona na pesquisa que deu como resultado é o seguinte, se a gente colocasse 70% das pessoas, 80% das pessoas não reutilizam a toalha para proteger a natureza e tudo. Então, quando você bota esse aspecto, você trabalha com o sentido de espécie, de nós, né? Então você arrasta as pessoas. O segundo exemplo acontece lá em Cascais, Portugal. É o seguinte, lá em Cascais, do lado de Lisboa, eu estive lá, eu morei lá, eu sou português também, lá eles fizeram o seguinte, o transporte público no Conselho de Cascais, ele é de graça. Por quê? Mas em contrapartida eles fizeram o seguinte, então é para forçar não ter muito movimento de carro, mas tem mesmo, ainda assim tem. E eles também fizeram, você paga estacionamento de 8 horas da manhã a 10 horas da noite, então eles fizeram duas ações. Você vai sair caro você parar o carro ali, mas você tem a opção de usar um transporte público. Então eles estão trabalhando, são dois aspectos comportamentais que eu disse aí no caso, esses dos hotéis eu acho que deveriam mudar, como eu fiz uma pesquisa, e esse outro exemplo de Cascais, que foi bem interessante. Trabalhando nessa questão do transporte público. Muito legal, muito legal. Esse do hotel é muito interessante, porque a gente... Existe uma sensação de que isso aqui é convencer alguém, né? Principalmente pessoas que são muito influenciadas, jovens principalmente, que são muito influenciados. Todos nós somos, né? Mas os jovens principalmente, né? Os pais querem conversar com os jovens e falam assim, olha, desse não bebe, hein? Todo mundo na sua idade bebe, né, quando vai pra faculdade. Você tá achando que você tá coibindo esse seu filho ou jovem a não beber.
E, na verdade, os estudos do Cialdini, que também fez esse estudo do hotel, que o Mário comentou, mostra que esse tipo de frase, na verdade, ele está reforçando que a maior parte das pessoas que são como ele, do grupo ao qual ele se vê, agem daquela determinada forma. Então, você, na verdade, está mais incentivando o comportamento do que o contrário, né? Então, ele fez alguns testes, ele começou fazendo um teste num parque no Arizona, onde ele colocou algumas frases, e ele fez muito bem feito o experimento, então ele colocou frases em todos os horários, em todas as entradas, e ele, né, trocava essas plaquinhas para conseguir medir o número de pessoas que pegavam um tipo de madeira petrificada, que é super raro dentro do parque, que não é para as pessoas pegarem. E na plaquinha que ele falava, por favor, não pegue a plaquinha, a maioria das pessoas pegam essa madeira, por favor, não pegue, vamos preservar o meio ambiente, aumentou o número de pessoas que pegou a madeira. Porque se todo mundo pegou, por que eu não vou? Né? Então é assim que a gente geralmente pensa. Então, se você colocar, a que mais deu certo foi simplesmente não retire madeira desse ambiente. Ponto. Né? Então a gente não tem que, nesse caso específico, foi a que mais funcionou. Mas é um paper super interessante e ele fala sobre injunctive norms and disjunctive norms, strong and weak, e aí entra em toda uma teoria psicológica do porquê que isso funciona, do porquê que não, e é super, super interessante e bacana para quem tem mais interesse de conhecer sobre isso. Obrigada por compartilhar, Mário. Bem legal. Então, voltando agora aqui para a CGU, o que acontece, né? Esse modelo racional que a gente comentou lá no começo, ele é um modelo que geralmente pauta políticas públicas e pauta muito em honestidade, né? Em como a gente pode combater atos desonestos. Por quê? Porque se eu tenho que fazer uma análise de custo e benefício, né? Se eu tenho essa capacidade de fazer uma análise de custo e benefício, as ações de combate à desonestidade, elas geralmente aumentam o custo. Como que você aumenta o custo? Então, após eu cometer o meu ato desonesto, a minha vida vai ser muito pior caso eu seja pego. É assim que, geralmente, quando a gente pensa em honestidade e em punições, é como geralmente a gente pensa em política pública. Acontece que a gente tem outros momentos que a gente pode trabalhar e que esses momentos eles têm demonstrado em pesquisa que eles são, às vezes, mais efetivos. O que são esses outros momentos? Né? Então, a gente está falando do modelo do tempo. Esse modelo do tempo, a gente tem o momento antes, né? Onde a gente tem aqui a natureza moral do indivíduo, valores, identidade moral e cultura. Em reunião, mas eu... A gente tem o durante, pode falar. que é onde prevalece a tentação do benefício. Acho que tem alguém que está... Vocês conseguem... Já mutei a pessoa. Pode. Então, a gente tem o durante, que é o que prevalece a tentação do benefício de cometer o ato desonesto. Então, assim, dependendo do que eu tenho internamente, mesmo se eu tiver uma alta identidade moral, essa identidade moral ela pode ser, entre aspas, desligada para o meu benefício, certo? Porque a minha intenção, né, eu tento, na verdade, diminuir ou desligar essa minha capacidade ou essa minha moralidade para eu conseguir me beneficiar desse ato e poder ter o benefício da trapaça. E tem o depois, que é o que a gente normalmente coloca mais esforços, mas a gente tem esses outros dois momentos que são muito importantes e que a gente deveria considerar. E o que acontece nesse depois? Por que nem sempre ele é tão efetivo? Porque a gente tem algo que chama modelo de racionalização. Tá? O que é esse modelo de racionalização? Ele é o seguinte, a gente tem um domínio ético. Esse domínio ético, ele geralmente tem um tamanho e ele tem alguns comportamentos que cabem nele. Eu me vejo fazendo isso, mas eu não me vejo fazendo aquilo. Né? De acordo com a minha percepção sobre mim mesma, eu me vejo atuando de um jeito e não me vejo atuando de outro jeito. Acontece que quando a gente faz algo que não estava dentro do nosso domínio ético, esse domínio ético se expande porque a gente explica pra gente mesmo que tudo bem. A gente se justifica que tudo bem ter feito isso. Todo mundo fez. O mês passado fizeram comigo, então eu estou só, na verdade, fazendo de volta. Mas é que essa organização, tudo bem fazer com eles. Seguro não tem tanto problema. E a gente começa a se justificar. E a gente começa a expandir o nosso domínio ético, só que sem mudar a nossa autopercepção de honestidade. A gente continua se achando alguém honesto, mas a gente aceita muito mais dentro do que pode ser feito ou não. E isso que acontece no modelo de racionalização, que é depois que a gente cometeu esse ato desonesto. Então, enfim, é muito interessante esse modelo, né, que a gente, esse documento que a gente entregou para a CGU, onde a gente traz uma perspectiva diferente, tá? A gente não está aqui dizendo, então você não precisa punir ninguém, vamos acabar com o presídio. Óbvio que não, né? Mas a gente quer também mostrar outras perspectivas com relação aos atos desonestos e dizer que a gente é muito mais suscetível a agir dessa forma do que a gente imagina, e todos nós somos.
Isso não é... A gente tem um grupo de pessoas que são fraudadores de uma maneira muito clara e que esse tipo de coisa provavelmente não funcionaria, porque eles têm a intenção clara de fraudar, mas a gente tem um grupo de pessoas como nós que estamos suscetíveis a esse tipo de coisa se a gente também não tomar muito cuidado. E às vezes um grupo muito grande com pequenos fraudadores é mais complexo do que um grupo pequeno de grandes fraudadores, dependendo, né? Óbvio que a gente sabe que não é sempre assim, mas às vezes a gente pode acabar utilizando essas técnicas para isso. Tá? Um outro trabalho que a gente fez com a CGU, e aí a gente usou um processo, uma metodologia, né, do laboratório do Center for Advanced Science de Duke University, que eles fazem algo muito interessante. O que a gente faz, a gente entendeu e mapeou a cidadania, né, financeira do brasileiro, e a gente percebeu que, obviamente, a gente tem uma quantidade gigantesca, são 40 milhões de desbancarizados no Brasil hoje. E não só eles são desbancarizados, né, por conta da pandemia, eles passaram até uma conta corrente, mas eles não usam a conta corrente, eles simplesmente sacam o dinheiro do benefício e não usam nenhum tipo de produto financeiro. E nesse caso, a Caixa queria que eles usassem para eles terem acesso a pequenos empréstimos, que eles pudessem comprar alguma máquina produtiva pequena, uma máquina de costura, alguma coisa para fazer, né, algum equipamento de cozinha para poder aumentar a produção de algum sanduíche, alguma coisa assim. Então, eles queriam que essas pessoas tivessem algum tipo de acesso para poder oferecer esse tipo de produto. E a gente identificou que um dos grandes entraves era a falta de atualização da renda, né, dentro do sistema da Caixa. Então, a gente fez todo um mapa. Então, esse aqui, né, aqui não dá para ler, mas eu acho que não vou entrar no ponto aqui. Mas cada caixinha dessa, né, cada caixinha dessa é o que tem que ser feito para você atualizar a sua renda dentro do banco. E a gente colocou aqui, a gente mapeou fricções, motivações, a gente mapeou todos os pontos que são relacionados à economia comportamental para a gente decidir como que a gente poderia atuar, o que a gente poderia tirar de fricção, o que a gente poderia pensar e onde a gente vai ter todos esses pontos de atuação para a gente aumentar o número de pessoas que atualizam a renda dentro do sistema, tá? A gente também atuou, acho que só para finalizar também, eu quero deixar um tempinho para perguntas, na verdade, que eu já estou acabando, a gente apoiou a mudança de política de trabalho remoto do Serviço Público Federal, com uma pesquisa que a gente realizou com o Duque, e a gente está hoje trabalhando com engajamento nos estados e na federação. Então, basicamente, a gente está usando técnicas de economia comportamental para isso, mas eu não vou falar muito aqui porque a gente está já no final. Eu queria deixar uma última slide aqui, tá? Que é a minha... Eu sempre brinco que é uma declaração minha de amor à ciência, tá? A ciência, ela é confusa demais, assim. Hoje a gente pode comer ovo, amanhã o ovo não pode, né? A gente tem até um programa acho que é uma sketch do Porta dos Fundos que é hilário, assim, porque ele fica, não, na verdade esse remédio veio para isso, que veio para aquilo outro, e aí hoje pode o ovo, amanhã não pode mais, peraí, agora eu chequei na internet, enfim. Então, assim, a gente sabe, se a gente tiver uma visão de que a verdade é algo absoluta, a gente tem um pouco de dificuldade com a ciência, mas o bonito da ciência é que a verdade não é algo absoluto. A ciência, ela se constrói, ela é um ser em construção. É algo que se a gente usa o conhecimento passado para construir algo novo. Às vezes a gente refuta esse conhecimento passado, mas ele foi necessário de qualquer forma para a gente conseguir chegar onde a gente está. Então, se vocês forem olhar o que a gente fez, né, com relação à economia tradicional, por exemplo, a gente refutou um monte das crenças e do modelo da economia tradicional. Mas a gente usou a economia tradicional para conseguir construir a economia comportamental. Então, embora a gente tenha refutado, a gente usou isso como modelo para construção. E é isso que é a ciência. A ciência, ela se contradiz. Ela é complexa, ela não é simples. Se você perguntar para um cientista como é que faz para resolver alguma coisa, ele vai falar, então, depende, né? Porque depende, né? Então, a gente não tem resposta rápida para tudo. Mas ela é o mais próximo que a gente tem de algo que a gente pode chamar de verdade. Ela é o mais próximo que a gente tem de algum tipo de conhecimento embasado. Então, eu sei que não é simples usar, e eu acho que a gente não pode usar sempre, mas quando a gente puder, e quando a gente tiver essa possibilidade de usar, eu sempre digo para a gente usar a ciência não só em economia comportamental, mas em todos os campos que a gente tiver espaço para fazer. Muito obrigada.